quero que você se engane com minha voz otimista. Minha história será a mais triste, assustadora e estranha de todas as que você já ouviu. Bem, ela é sobre como minha mãe resolveu organizar uma incomum seleção à procura de novos pais para mim, pois ela iria morrer a qualquer momento. Tudo aconteceu muito rápido, em um dia não muito agradável, minha mãe passou mal. Antes disso, ela já vinha sentindo fraqueza e tonturas com muita frequência, então acabei me acostumando com isso e nem desconfiei de que poderia ser algo mais grave, mesmo porque minha mãe nunca gostou de médicos, clínicas e exames. Ou seja, passar mal para ela não era motivo para procurar ajuda profissional. Ela preferia resolver esses problemas do mesmo jeito, dizendo que só estava cansada e tirando um cochilo no sofá. Porém, depois de um tempo, ela não conseguiu mais ignorar seus problemas de saúde, pois começou a desmaiar. E não só em casa, mas no trabalho também. Mamãe trabalha em um hipermercado enorme, com vários andares e verdadeiros labirintos entre as prateleiras de produtos. Um dia, alguns clientes entraram em pânico quando quase passaram em cima dela com o carrinho de compras. Ela estava deitada, inconsciente, perto das prateleiras de comida para cachorro. O supervisor do supermercado a repreendeu e insistiu para que ela fosse a um hospital fazer um check-up. Minha mãe tentou evitar isso a todo custo, não só por não querer, mas também porque ela não tinha renovado o plano de saúde. Mas o supervisor disse que se ela não resolvesse isso, seria demitida. Então ela foi a uma clínica e fez um check-up. Os resultados foram mais do que ruins. Quando soubemos a verdade, nossa vida desmoronou como se fosse um castelo de cartas. Como é difícil para mim falar sobre isso. Os médicos encontraram um tumor dentro da cabeça da minha mãe. E esse tumor já vinha crescendo há muito tempo. Tinha surgido bem antes do começo dos desmaios. E mesmo depois de ele ter surgido, minha mãe ficou sem ir ao médico durante muito tempo mesmo, e não fez nada para tratá-lo. E agora era tarde demais para fazer alguma cirurgia, e tarde demais para fazer qualquer coisa, para falar a verdade. Minha mãe negligenciou seu estado de saúde por tanto tempo, economizando dinheiro ao não pagar o plano de saúde dela, que agora não era possível curar a doença. Viu? Totalmente impossível. Não valia a pena sequer tentar. A única coisa que poderíamos tentar era prolongar o tempo de vida dela, mas essa terapia era muito dolorosa e custaria uma fortuna sem plano de saúde. Então, minha mãe decidiu que era melhor viver um pouco menos ao invés de ficar vegetando em uma cama de hospital. Deus do céu, você tem ideia do que é ouvir isso? E mais, ter que viver com essa notícia todos os dias? Depois que minha mãe soube de sua terrível doença, ela ficou totalmente arrasada, mas só por alguns dias. Depois disso, ficou surpreendentemente calma e até alegre. Até começou a se arrumar mais do que o normal e ia feliz e bem disposta para o supermercado, pois tinha resolvido continuar trabalhando até o fim da sua vida. E parecia que, de um modo geral, estava em paz consigo mesma. Eu não conseguia entender isso, principalmente por saber de outro problema que estava martelando na mente dela. Nós não tínhamos nenhum parente. Eu nunca conheci meu pai e meus avós morreram quando eu ainda era bem pequena. Então, ao que tudo indica, eu ficaria sob a tutela de assistentes sociais após a morte da minha mãe. Mas ela confiava menos nos assistentes sociais do que nos médicos, e então decidiu preparar meu futuro enquanto ainda tinha tempo, e fez isso de uma forma bem inusitada. Quando minha mãe convidou seu colega de trabalho, Trevor, lá do hipermercado, para jantar em uma sexta-noite, eu ainda não tinha suspeitado de nada, embora aquilo fosse bastante estranho. Veja bem, nós éramos muito reclusas. Eu nunca trouxe nenhum colega da escola para casa, e minha mãe também nunca tinha convidado ninguém para ir em casa. E aí, de repente, nós estávamos esperando a chegada de um homem sobre o qual eu raramente ouvia falar. Enfim, a noite foi bem agradável. Minha mãe fez uma comida bem gostosa, embora ela não ligasse muito para o que comíamos. O Trevor parecia ser um cara legal, apesar de suas roupas desarrumadas. Era uma pena ele não ter senso de humor. Não fez uma piada sequer durante a noite toda, embora minha mãe tivesse se esforçado bastante para criar um clima legal entre a gente. E estava na cara que ela não queria que conversássemos só sobre a doença. Quando o Trevor foi embora, me dando um olhar longo e meio estranho, minha mãe simplesmente me deixou em choque com uma pergunta. Phoebe, meu bem, você gostaria que o Trevor fosse seu pai? Sei lá se eu ia gostar ou não daquilo. Eu estava tão surpresa que fiquei sem palavras. E a minha mãe continuou, falando em alto e bom som que o Trevor era uma boa pessoa,
que ele conseguiria cuidar de mim e que era apaixonado por ela, minha mãe, há muito tempo, mesmo sem ser correspondido. Àquela altura, ela simplesmente interrompeu aquele monólogo, como se alguma ideia tivesse invadido a mente dela, e disse: "Não, esqueça isso, foi uma má ideia." E acrescentou que na próxima sexta-feira ela teria algo melhor. E sabe, ela realmente pensou em outras opções. Durante aquela semana inteira, eu não quis conversar sobre essa ideia estranha, pois eu temia que esse assunto fosse chateá-la. Veja bem, não dá nem para imaginar o que sente alguém que só tem alguns meses de vida. Nem eu, que sou tão próxima dela, consigo imaginar isso. Então, preferi evitar qualquer assunto controverso e tentei ser mais compreensiva com as excentricidades da minha mãe. E da próxima vez, nossa convidada era a Sra. Gleck. Ela morava na casa mais distante do quarteirão e era conhecida no nosso bairro por não ter família e por ter um monte de gatos no quintal de casa. Ela tinha uns 15 ou 16 gatos, juro. Então, claro que eu estava muito interessada em saber por que essa senhora idosa, porém forte e empreendedora, estava visitando nossa casa. Eu estava esperando, com um pouco de medo, que minha mãe perguntasse à Sra. Gleck se ela tinha um cantinho sobrando para uma gatinha chamada Phoebe. Mas ela foi paciente e abordou o assunto principal da conversa de uma certa distância. Primeiro tentou descobrir se a Sra. Gleck era mesmo viúva, como a vizinhança dizia. Mas a mulher ficou ofendida com a indelicadeza daquela pergunta e mudou de assunto. Mas acho que nossa vizinha sabia muito bem por que tinha sido convidada. Ela estava comendo seu pedaço de torta aos pouquinhos, tomou seu chá devagar e pensativamente, e fez um monte de perguntas sobre mim. A maioria delas era a respeito da minha dedicação ao trabalho doméstico. Eu não sou preguiçosa e sempre ajudo minha mãe, mas por algum motivo eu não senti vontade de responder às perguntas da Sra. Gleck. Mas minha mãe me elogiou bastante, dizendo o tanto que eu a ajudava, e estava prestes a considerá-la a candidata ideal, quando a Sra. Gleck perguntou: "A Phoebe sabe cuidar de animais?" Depois disso, acho que a minha mãe se deu conta de que a Sra. Gleck estava à procura de uma escrava para cuidar do zoológico dela. Então, pouco tempo depois, a viúva foi mandada de volta para sua casa. Outra semana se passou, e eu estava imaginando, com medo, quem seria o próximo convidado da seleção de pais para Phoebe, que a minha mãe tinha inventado. Na sexta-feira seguinte, minha mãe chegou tarde do trabalho, então respirei aliviada, achando que aquele fim de semana seria calmo e em paz, mas não foi o que aconteceu. A campainha tocou e minha mãe entrou acompanhada de 2 idosos, uma família composta por um casal, como descobri pouco depois. Quando fomos apresentados, eles disseram que seus nomes eram Sr. e Sra. Rogers. Dá para imaginar a minha surpresa quando percebi que minha mãe os tinha conhecido apenas algumas horas antes? O Sr. e a Sra. Rogers eram clientes do hipermercado da minha mãe, e não sei como souberam da nossa história. Eles ficaram muito sensibilizados com a situação da minha mãe e ofereceram ajuda. Aí ela os viu como candidatos potenciais e pensou que seriam bons tutores. A parte importante do plano era que, aparentemente, o Sr. e a Sra. Rogers eram bastante ricos. Eles tinham dinheiro e moravam em uma casa enorme, mas vazia. Eu perguntei educadamente aos Rogers por que eles viviam sozinhos. Aí eles responderam tristemente que uma vez, há muito tempo, eles tiveram uma filha, mas ela morreu tragicamente quando ainda era muito pequena, e que eles não conseguiram mais ter filhos depois dela. Tanto eu quanto minha mãe ficamos muito comovidas com a história que os Rogers contaram, e eu até comecei a pensar que talvez aquela não fosse uma má ideia. Eles tinham perdido a filha, e eu perderia minha mãe em breve. Quem sabe poderíamos ajudar uns aos outros a superar o luto e sermos felizes de novo? Mas quando o Sr. Rogers perguntou, como quem não quer nada, se eu me importaria em mudar de nome, passando a me chamar Libby, pois esse era o nome da filha que eles tinham perdido, a magia desapareceu, e minha mãe se deu conta de que aquele casal não era o que ela queria para a filha. Depois daquele episódio, eu resolvi dar um basta naquilo. Eu queria conversar com a minha mãe e lhe pedir para parar com aquela busca inútil de um tutor para mim, mas eu simplesmente não sabia por onde começar. Aí, pedi ajuda à minha professora, a senhorita Green. Eu sempre me dei bem com ela, mas não tinha lhe contado sobre nossa situação, ainda. Talvez aquele fosse o momento certo. A senhora Green entendeu tudo e topou nos visitar naquele mesmo dia. E também se dispôs a conversar com a minha mãe, que estava em casa, pois tinha ganhado uma folga naquele dia. E sabe o que encontramos quando entramos em casa? Minha mãe estava classificando as nossas coisas.
Ela estava colocando etiqueta em tudo, escrevendo para quem cada coisa seria deixada de acordo com a vontade dela. Para a filha dela, no caso eu, para seus colegas, para alguma instituição de caridade. Era estranho e assustador ver ela fazendo aquilo. Claro que a senhorita Green e eu a impedimos de continuar, e só então me dei conta do estado deprimente da minha mãe. E não me refiro à doença, mas ao que ela estava sentindo. Eu estava muito envergonhada por não ter percebido isso antes e por não ter encontrado as palavras certas para apoiá-la e confortá-la. Minha professora foi melhor que eu nessa parte. Ela conversou com a minha mãe e foram muito sinceras uma com a outra. Minha mãe chorou e confessou que estava simplesmente com muito, muito medo mesmo de morrer. Eu dei um abraço apertado nela e, junto com a senhorita Green, a convencemos a parar de procurar um tutor para mim. Não sei quanto tempo eu e minha mãe ainda temos, mas agora estou fazendo de tudo para que os últimos meses de vida dela sejam mais felizes e para garantir que ela não fique com medo, pois o que ela mais precisa agora é do meu apoio. E nós duas resolvemos não pensar no que vai acontecer depois. Minha professora, a senhorita Green, vai me deixar morar com ela por um tempo, e isso me trouxe certo conforto.